Olá, prezado cursista, professor Rony Kozer, sou administrador do Instituto de Educação Cristã Crer e Ser e é um prazer estar aqui com você no nosso curso básico de Teologia à distância. Eu vou começar aqui fazendo uma rápida apresentação da primeira matéria, da primeira disciplina do nosso curso, que compõe a estrutura curricular do nosso curso básico, que é a disciplina Bibliologia. Vale dizer que esta matéria ela é estudada também, aparece nos cursos de teologia com outros nomes, como Introdução Bíblica, Introdução à Bíblia, e nos cursos superiores costuma-se usar também a palavra isagoge bíblica. Não é tão usada, né, mas ainda você encontra algumas instituições que usam esta palavra. A palavra isagoge no grego significa basicamente introdução. Essa é uma disciplina muito importante, nós optamos inclusive por deixá-la no início do curso, no início da grade do nível básico, justamente porque estudar teologia é, de certo modo, estudar a Bíblia. Claro, o interesse maior de alguém, geralmente das pessoas que procuram teologia, é justamente no sentido de entender melhor a Bíblia, compreender melhor a Bíblia, embora, claro, a gente sabe que a teologia ela é um estudo muito amplo e não especificamente, não exclusivamente se ocupa da análise bíblica. A análise bíblica é uma parte, claro, mas tendo em vista justamente esta necessidade, a importância, o fato de que é a Bíblia que orienta o labor teológico da igreja, a gente se preocupou em deixar justamente esta primeira disciplina, a Bibliologia, como a primeira disciplina, a disciplina que abre o curso. A Bibliologia, ela se ocupa de questões fundamentais para o entendimento das Sagradas Escrituras, como, por exemplo, a questão do cânon sagrado, o que é o cânon, o conceito de inspiração da Bíblia, afinal de contas, o que é inspiração, como definir esta palavra teologicamente, ainda outras questões como a estrutura interna da Bíblia, em outras palavras, como os livros da Bíblia estão organizados, seja no Antigo Testamento, seja no Novo Testamento, dentre outras diversas questões que nós abordamos. Lembrando que os nossos módulos, esse primeiro módulo desta primeira disciplina, Bibliologia, todos eles estão organizados em 5 lições. Nesta primeira lição, nós vamos começar considerando a Bíblia como um livro incomparável. Em outras palavras, o que é que torna a Bíblia diferente de todos os demais livros do mundo? E isso aqui é bem interessante para a gente pensar porque, de fato, a Bíblia ela continua sendo aí de longe o livro mais publicado, mais editado, mais traduzido, é o livro mais vendido e é também o livro que mais suscita publicações a seu respeito. O que a gente mais encontra hoje são comentários bíblicos, devocionais, enfim, que são escritos a partir da Bíblia, à luz da Bíblia. O que torna a Bíblia diferente de todos os demais livros do mundo? É justamente sobre isso que a gente vai refletir um pouquinho aqui. Como nós estamos falando aí da Bíblia como um livro incomparável, vou começar aqui com algumas declarações notáveis sobre a Bíblia, que também você encontra, além dos textos em PDF que estão disponíveis aí na plataforma para você, que é aluno no sistema à distância, também esses textos estão disponíveis no nosso livro impresso, para aqueles que desejarem adquirir separadamente também o nosso material. Eu trago algumas frases, algumas declarações notáveis a respeito da Bíblia. A primeira é do conhecido evangelista Billy Graham. Ele vai dizer que em nossa geração existem pessoas que questionam se a Bíblia é a palavra de Deus. Do começo ao fim, porém, a Bíblia é a palavra de Deus, inspirada pelo Espírito Santo. Veja, ele já está recorrendo na sua frase ao conceito de inspiração, que é um tema da Bibliologia. E ele prossegue dizendo: quando consulto a Bíblia, sei que estou lendo a verdade e abro-a para lê-la todos os dias. Você já percebeu que o Instituto de Educação Cristã Crer e Ser, ele não é um instituto denominacional, mas ele é confessional. Nós, como um instituto orientado por uma teologia alinhada com os pressupostos da Reforma Protestante, nós naturalmente defendemos conceitos, valores e que para nós são verdades inquestionáveis, como por exemplo o fato de que a Bíblia não apenas contém a palavra de Deus, mas a Bíblia é a palavra de Deus. Essa naturalmente não é uma leitura, eu diria, radical ou não dialógica. Nós temos razões para acreditar nisso e a gente vai discorrer sobre isso aqui durante os módulos. Ainda uma outra frase notável de um conhecido filantropo inglês, George Miller, a respeito da Bíblia, ele diz o seguinte: o vigor de nossa vida espiritual estará na proporção exata do lugar que a Bíblia ocupa em nossa vida e em nossos pensamentos.
Declaro isso tendo por base a experiência de 54 anos. Ele prossegue dizendo: já li 100 vezes a Bíblia inteira, e sempre com maior deleite. Cada vez ela se me apresenta como um livro novo. Grande tem sido a bênção recebida de seu estudo consecutivo, diligente e diário. Considero perdido o dia em que não passei um período proveitoso com a palavra de Deus. Perceba que a Bíblia é também um livro que é usado não apenas no aspecto, o interesse que há em relação à Bíblia não é apenas no que tange a ela como uma obra literária, mas também no que tange a ela como uma obra de cunho devocional e teológico. Isso é muito importante. A palavra Bíblia, esse é um ponto muito importante, a gente precisa destacar aqui. Esta palavra, se você já começou um curso de teologia, ou talvez se você já lê obras de teologia, você com certeza já se informou sobre isso. Mas para você que nunca fez um curso de teologia, está começando com a gente agora, é importante que você saiba que esta palavra não aparece no texto bíblico. Até uma curiosidade, eu até brinco com os meus alunos em sala de aula dizendo o seguinte: a Bíblia não aparece na Bíblia, pelo menos não nas versões em português. Esse termo Bíblia, ele na verdade é oriundo do grego e significa basicamente livros. Os gregos chamavam uma folha de papiro de biblos. Um rolo pequeno era chamado de biblion, e vários desses rolos pequenos eram chamados de biblia, né? Talvez seria aqui a pronúncia mais correta. Então você, ao pronunciar a palavra Bíblia, você tem, na verdade, a ideia implícita de uma coleção de pequenos livros. Na verdade, 66 livros ao todos, que foram escritos num longo período, aproximadamente 16 séculos. É claro que aqui eu estou falando dentro da posição da leitura, da erudição conservadora. Se nós formos pensar dentro do pensamento liberal, esse período é consideravelmente mais curto. Mas o fato é, seja na posição liberal, seja na posição conservadora, o fato é que esses livros demoraram vários séculos para ficarem todos eles prontos. No Antigo Testamento nós temos 39 livros, no Novo nós temos 27. Mais adiante, nas próximas lições, a gente vai considerar também algumas características, alguns detalhes, vamos dizer assim, justamente da organização desses livros, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Lembrando que nós temos a Bíblia no cânon, o cânon que nós chamamos de cânon protestante, você vai entender isso mais adiante também, mas nós temos outros cânons, no caso o cânon católico e o cânon judaico. Há ainda também outros cânones que nós poderíamos considerar, mas destacamos esses três por considerarmos os principais e também os mais conhecidos. Por que a Bíblia ela é um livro incomparável? Essa é uma pergunta interessante que a gente precisa fazer para responder justamente a esta primeira lição. A Bíblia ela possui características distintivas que tornam ela um livro único entre todos os demais livros do mundo. A primeira que eu vou destacar é que nós entendemos que a Bíblia é um livro que, embora humano, ou seja, ela foi escrita por homens, em línguas humanas, claro, no hebraico para o Antigo Testamento, com algumas exceções em aramaico, grego para o Novo, mas ela é um livro que tem origem em Deus. Os autores humanos foram o veículo dessa transmissão, dessa revelação que procede de Deus. E isso é refletido, inclusive, pelos próprios autores bíblicos. Veja que Pedro, ao falar dos escritos de Paulo, ele coloca os escritos de Paulo na mesma categoria do restante das escrituras. Essa palavra escrituras, seja no plural, seja no singular, ela aparece na Bíblia justamente como um termo para designar justamente este aspecto relacionado à inspiração da Bíblia. Uma outra característica muito importante é que a Bíblia ela é um livro que tem autoridade. Ou seja, ela evoca ser uma mensagem de Deus, e os próprios profetas, muitas vezes, quando estão profetizando, eles dizem: olha, veio a minha palavra do Senhor, disse-me o Senhor, assim diz o Senhor, ou seja, a palavra não era dele, a palavra era de Deus e ele transmite. É claro que o nosso tempo de videoaula é um tempo, embora proveitoso, mas limitado. A gente poderia aqui considerar muitas outras características, mas por hora a gente vai considerar essas características, vamos destacar aqui, e na lição de número 2 a gente vai continuar abordando também esse assunto, que será retomado em outras videoaulas também, a partir da videoaula número 2.